Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria. Vamos novamente com muita gratidão, né, para mais uma oportunidade de compartilharmos um pouquinho do estudo que tivemos a oportunidade de fazer sobre o uso da palavra e recorrendo então a essa vasta literatura que a doutrina espírita nos apresenta sobre o tema. Usamos algumas literaturas para tentarmos, ao longo dessa reflexão, entendermos esse talento divino para a semeadura do bem, para tentarmos refletir sobre a melhor utilização da palavra e lembrarmos que existe a palavra que edifica e a palavra que destrói. Assim, iniciamos com o Livro dos Espíritos, na terceira parte, lá na Lei de Sociedade. A questão 766, Kardec faz uma pergunta interessante: se a vida social está em a natureza. No que os espíritos respondem que certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, comecemos aqui. Vejam, quando a informação tem numa simples frase, se é que dá para chamar de simples, numa curta frase de O Livro dos Espíritos. Então, Deus fez o homem para viver em sociedade. Ou seja, não é para viver isolado, nem insulado. Correto? E para vivermos em sociedade, é preciso nos comunicarmos de alguma forma. E para nos comunicarmos, aqui nessa mesma resposta já temos a informação de que a palavra, então, é uma das faculdades concedidas por Deus a nós. Mas além de nos dizer que é uma das faculdades concedidas por Deus a nós, os Espíritos nos dizem ainda que Deus não nos deu a palavra inutilmente. Eles usam esse termo na resposta, não é? Não lhe deu inutilmente a palavra. É o que está lá na questão 766. Aliás, diga-se de passagem, nada do que recebemos de Deus é inútil. Mas eles fizeram questão de colocar esse termo na resposta da questão. E por fim, completando então esse raciocínio do início da nossa reflexão, os Espíritos nos dizem que, assim como a palavra, Deus nos deu a palavra, e outras faculdades necessárias para quê? A uma vida de relação, nos relacionarmos. Muito bem. Então, se Deus é a inteligência suprema, nos deu a palavra e não foi inutilmente, logo, podemos entender que devemos utilizá-la para o bem. Que Deus não ia dar alguma coisa para a gente usar para o mal. O mal foi uma decisão nossa. Mas se então é uma decisão nossa e eu não quero correr o risco de errar, então eu poderia fazer um voto de silêncio e não mais utilizar esse recurso que Deus me concedeu. Será que eu poderia fazer isso? Fazer um voto de silêncio, porque daí eu não abro a boca para falar, não corro o risco de errar. Né? Vamos fazer. Bom, vamos ver o que a doutrina espírita nos diz sobre isso?
Nessa mesma terceira parte do Livro dos Espíritos, ainda na Lei de Sociedade, nós vamos encontrar um pouquinho mais à frente, na questão 772, justamente tratando sobre esse assunto, voto de insulamento e voto de silêncio. Onde Kardec vai perguntar: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E os espíritos vão trazer uma resposta muito interessante, porque eles falam assim: antes de perguntar isso, pergunte se a palavra é uma faculdade natural. E por que Deus concedeu ao homem? Vejam a recomendação. Se pergunte se foi Deus que lhe concedeu e por quê. Né? A questão que lemos anteriormente já nos respondeu. Deus concedeu esta faculdade para uma vida de relação. Então, é para nos relacionarmos. Mas os espíritos continuam uma resposta um pouco mais longa nessa questão 772. Eles dizem: Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Então, tudo que nós temos de recurso concedido por Deus a nós, ele vai condenar o abuso, não o uso. Entretanto, o silêncio é útil. Olha, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. O silêncio é útil para pormos em prática o recolhimento. É o que normalmente nós fazemos aqui, quando chegamos um pouco mais cedo, né? Antes de iniciarmos as atividades, quando temos essa oportunidade de fazer isso nos nossos lares. É um momento de recolhimento. Então, isso é útil e é para pormos em prática. Mas aí os espíritos continuam, porque a pergunta de Kardec foi: o que pensar sobre o voto de silêncio? E os espíritos respondem: mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações, no caso do voto de silêncio e do voto de insulamento, às vezes tem uma boa intenção, né? Consideram essas privações como atos de virtude. Então tem boa intenção, mas enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E nessa questão 772, o Kardec, então, vai tecer um comentário sobre essa resposta do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer que o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem. Não foi a conclusão que nós chegamos lá atrás? Logo eu posso concluir que se Deus me deu a palavra para eu usar para o bem. Né? Foi a conclusão que nós chegamos antes. E aqui Kardec vem confirmar. Se eu faço um voto de silêncio ou um voto de insulamento, eu estou me privando da oportunidade de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Kardec finaliza dizendo isso. Então, o homem se priva de cumprir a lei do progresso. E por falar em progresso, vamos, de certa forma, abrir um parênteses aqui, mas ainda dentro dessas reflexões, vejam como são as coisas. Então, nós temos ao nosso dispor, regindo tudo, a lei de justiça, amor e caridade. Muito bem. Mas, por orgulho, egoísmo e vaidade, que comentamos na nossa palestra anterior, deixamos de lado essa lei de justiça, amor e caridade para nos atirarmos uns contra os outros. Em determinada época, esse nos atirarmos uns contra os outros era fisicamente, ainda acontece, mas era
Era explícito e era a todo momento, né? Em determinada época da nossa evolução. Mas à medida que as leis humanas vão colocando limites para isso, agora continuamos nos atirando uns contra os outros usando o recurso da palavra. Mas as leis humanas também já avançaram sobre isso. Colocando limites sobre o uso da palavra, estabelecendo o que se configura como crime, o que podemos ou não podemos falar sobre o outro, né? Temos as questões do bullying, temos o assédio moral, temos as questões de injúria e difamação, tudo isso já está escritinho lá, que é crime. Ou seja, a lei dos homens avançou, mas em direção às leis de Deus. Mas então, ao invés de agirmos dentro da lei de justiça, amor e caridade, o que nós fazemos? Humanidade de modo geral. Deixamos de lado essa lei e vamos vivendo esperando as leis, usando errados os recursos que Deus nos deu e esperando as leis humanas se aproximarem das leis de Deus, nos impondo limites. E aí, por medo dessas sanções, ao longo das gerações, a gente vai se adaptando às novas regras e assim caminha a humanidade. Então, notemos como poderíamos já ter avançado muito mais, mesmo sem entender o que Cristo falava, mas se tivéssemos lá atrás acreditado nele e seguido suas recomendações, já teríamos avançado muito mais. Porque ele demonstrou para todos nós a lei de justiça, amor e caridade. E aí, nesse ponto, cabe recordarmos no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Lá no item 4, onde Kardec vai nos explicar a advertência de Jesus relatada em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, quando condena toda expressão descortês que alguém possa usar contra o seu semelhante. Veja, Jesus já deu a letra, sem escrever, mas já deu a letra lá atrás. E Kardec, então, vai nos explicar que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Nós já somos especialistas em usarmos a palavra para destruir, para ofender, para magoar. Nos tornamos especialistas nisso. Quantos de nós dizemos assim, comigo é assim, falo mesmo porque eu não sou obrigado? Né? A expressão do momento, falo mesmo porque eu não sou obrigado. Mas afirma, ouvindo alguns dos momentos espírita, teve um que chamou a atenção e eu anotei esse trechinho que diz assim, que afirma um provérbio popular que o homem é senhor das palavras não ditas, mas escravo das que profere. Ou seja, eu tô aqui pensando em falar uma coisa, então eu ainda sou senhor dessa palavra. Mas depois que eu falei, não tem mais jeito. Isso porque, após pronunciadas, são como penas ao vento, impossíveis de serem recolhidas. Então pensa para falar. Então, para nos incentivar a usarmos a palavra somente para aquilo que edifica,
Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, nos traz um texto tão enriquecedor na obra Alerta. Aliás, são 2 textos que nós vamos seguir, nós vamos comentar. Esse primeiro, ele é tão enriquecedor que eu não consegui extrair apenas alguns pontos. Eu vou ter que ler o texto inteiro. Não deu para pescar. Eu tive que jogar a rede nesse texto todo, trazer para nós. Então eu vou ler na íntegra. E justamente o texto tem o título Palavra e Jesus. Onde Joana vai nos dizer que a palavra, colocada a serviço da saúde, exerce inimaginável função terapêutica, oferecendo larga pauta de benefícios. A utilização do verbo de forma positiva faculta o otimismo, criando uma psicosfera renovadora de que se nutre o ser. Nós vamos guardar essa frasezinha, porque mais para frente nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Utilização do verbo de forma positiva faculta o otimismo, criando uma psicosfera renovadora de que se nutre o ser. Em face do fenômeno da sintonia, o conceito edificante produz empatia e atrai fatores benéficos, inclusive a presença das entidades felizes que se sentem motivadas a um intercâmbio edificante, mediante o qual se enriquecem os clichês mentais com paisagens novas e a organização fisiopsíquica com estímulos benéficos. Vejam o poder que tem a palavra. A palavra é instrumento da vida para vestir as ideias e exteriorizá-las com clareza. Aplicada de forma edificante, levanta o mundo, sustenta o pensamento e enriquece a vida com belezas. Falando, Jesus estruturou nas mentes e nos corações os ideais da vida eterna, de que os fatos e os exemplos por ele vividos constituíram corolário dos incomparáveis ensinos. Modulando a palavra com a autoridade de que se fazia portador, Jesus impregnou os ouvintes, que jamais foram os mesmos. Ouvindo, ninguém lograva esquecê-lo. Dialogando com ele, vocês imaginam dialogar com Jesus? Dialogando com ele, alicerçavam-se os ideais de enobrecimento humano que mudaram o curso da história. Ensinando na cátedra viva da natureza, projetou luz inapagável que passou a clarear os discípulos por todo sempre. Sempre usou a palavra para a construção imperecível da felicidade humana. Com energia ou doçura, em suave tranquilidade ou grave admoestação, o seu verbo sempre esteve colocado a serviço do bem e da paz. Sempre esteve colocado a serviço do bem e da paz. Deixou mais esse exemplo. E aí, Joana traz alguns exemplos sobre isso, sobre esse contato com a palavra de Jesus. Diz ela, Maria de Magdala, torturada por obsessores cruéis, libertou-se do aturdimento a que fora atirada sob o magnetismo salutar do seu verbo, desobsidiando-se. Só no contato da palavra de Jesus. Simão Pedro, periodicamente influenciado por mentes perniciosas da erraticidade inferior, olha a erraticidade aí que nós acabamos de estudar,
encontrou na sua palavra a terapia da libertação, a ponto de poder oferecer-se integralmente ao ministério da doutrina, que dele fez o grande mártir do Evangelho. O gadareno, visivelmente possesso, saiu das sombras da alienação e volveu à claridade da razão ante a sua voz. Lembram dessa passagem do gadareno? Estava possuído por uma legião, se identificou como legião. Jesus determinou que saísse. Lázaro retornou do profundo transe da catalepsia, atendendo-lhe ao chamado enérgico. Perturbador desencarnado, contumaz na ação infeliz, silenciou em plena sinagoga, onde desejava gerar tumulto, repreendido pela sua palavra severa. E falando no monte, Jesus compôs o soberano código do amor, jamais igualado, que nunca será superado. E aí Joana vem fechando, iniciando o fechamento do texto, iniciando com as recomendações. Utiliza-te da palavra a fim de inspirares imagens felizes. O que digas, como digas, gerará clichês mentais e incidirá em ondas pensamento, produzindo os resultados conforme a intensidade emocional com que vistas a expressão verbal, favorecendo ou infelicitando aquele a quem a diriges, e a ti mesmo responsabilizando. Então ela nos lembra da nossa responsabilidade. Para confirmar isso que Joana acabou de nos dizer, nós vamos agora sair um pouquinho dessa obra alerta e vamos dar um pulinho numa outra obra, Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 2, onde colhemos a seguinte informação, onde os instrutores estão falando ali, passando instruções ao André Luiz. E um deles diz ao André Luiz: é lamentável que se dê tão escassa atenção na crosta da terra. Isso se tratando do uso da palavra. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra, ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens, nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Vejam que interessante, quando ele fala assim, é um instrutor já passando a informação para o André Luiz, e ele fala, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem. Então ele já era um instrutor dizendo que recebeu a informação de alguém que já estava mais para cima. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Veja a importância do que ele está falando aqui, confirmando o que Joana disse lá em cima, na outra obra.
Agora prestamos atenção nessa partinha aqui. Ainda no Obreiros da Vida Eterna. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Olha a profundidade disso. Toda conversação que temos está preparando acontecimentos futuros em conformidade com a natureza daquilo que se está falando. E não só daquilo que se está falando, mas com a profunda intenção com que se está falando. Porque ele fala aqui que é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados. Ou seja, por que objetivo velado? É aquilo que está oculto. De quem lhe assume a direção intencional. Importantíssimo. E aí, agora, retomando a obra Alerta, onde Joana estava tecendo aquele comentário, aquela reflexão, ela vai concluir dizendo mais recomendações. Faze da palavra um veículo da esperança, da paz, da saúde e do bem. Há demasiado verbo aplicado com o ácido da crítica, com o azedume da inveja e do pessimismo, com a labareda do ódio produzindo o mal. Seja tua a palavra de vida abundante. E assim, com a palavra sendo utilizada para ferir ou atenuar, para magoar ou consolar, para edificar ou destruir. Temos um dinamismo na palavra. E sobre esse dinamismo da palavra, nesta mesma obra Alerta, Joana, já no capítulo 48, esse antes era o capítulo 9, agora lá no capítulo 48, ela vai falar sobre essa dinâmica da palavra, onde ela vai nos trazer a seguinte informação: instado a falar, deixa que os lábios te enfloresçam de esperança e alegria, com que esparzirás a palavra no rumo dos corações em ansiedade. Apesar de te encontrares sobre a cruz dos testemunhos silenciosos, desvela o teu céu estrelado de fé e clarifica com o verbo gentil as almas que te buscam em sombras e aturdimento. Cada um de nós aqui tem a sua cruz. É o que ela está dizendo aqui. E apesar dessa cruz estar pesada, muitas vezes, sempre dá para levarmos uma palavra amiga a alguém. Uma palavra que edifica. Uma palavra que auxilia. E ela continua nessa reflexão dizendo: embora não te encontres em gozo de saúde ou experimente as injunções da crueldade alheia que te aflija, entretece considerações sobre o equilíbrio, conclamando ao otimismo. Nunca, essa parte eu achei muito bacana. Nunca exumes temas esquecidos, cadaverizados, trazendo-os ao comentário pessimista, sem agasalhar, nem agasalhes as sugestões que induzem a apreciações deprimentes. Aquele assunto que estava enterrado, deixa enterrado.
Se for para tecer um comentário deprimente, deixa lá, quietinho, já tá. É o que ela está falando aqui. Nunca exumes. Não vai exumar um assunto que já foi, já deu. De forma alguma, sustentes conversações acusadoras, repassando lances da vida do próximo com azedume ou ironia. Todo problema alheio merece o nosso respeito. Coloca a tua expressão verbal a serviço da renovação e do entusiasmo das criaturas que te cercam. Outra frase impressionante e marcante. O incêndio da maledicência, ela fala, o incêndio da maledicência necessita da água do silêncio para apagar-se. Bacana, né? Joana é inacreditável. O açoite da perseguição aguarda a atitude pacata para cessar. Então, se estamos sendo açoitados, perseguidos, aguarda com atitude pacata. Esse tempo vai passar. A agressão devastadora desaparece diante da não violência tranquila. Se te chegam ao conhecimento censuras e injúrias, ofensas contra a tua pessoa, silencia e perdoa. Se te alcançam estremunhamentos, ou seja, perplexidades e acusações injustas, cala e desculpa. Se te chocam os golpes da impiedade ou os da gratuita perseguição, prossegue no bem e compreende. Não lamentes os que te deixaram à margem ou que se voltam contra ti. Se insistes no dever, vão-se aqueles, mas outros virão. Sempre colocado na posição de quem fala, mede os teus conceitos e expende-os carregados de emoções felizes. Com a palavra, induzirás a paz ou fomentarás a guerra. Falando e agindo, Jesus deixou-nos um legado que o tempo não venceu, permanecendo como uma constelação de astros a iluminar a noite de toda a eternidade. Futuro afora, inapagáveis. Então, queridos amigos, já caminhando para o nosso encerramento, hoje o recado foi curto e grosso, mas ainda não encerramos. Precisamos aproveitar melhor o nosso tempo e as oportunidades que temos de aprender essas situações com melhores pensamentos e palavras mais edificantes. E aí, para encerrarmos essa importante reflexão sobre o uso da palavra, nós recorremos a uma obra de Raul Teixeira, pelo espírito Ivan de Albuquerque, Caminhos para o Amor e a Paz. Nessa obra, no capítulo, na 10ª parte, que aqui ele chama os capítulos de parte, na 10ª parte, ele traz um convite à pregação. Ele direciona esse texto à juventude. Como somos todos jovens, então é para nós. Então, vamos lá. Mas o texto é longo, então nós pegamos a última parte desse texto para poder encerrar as nossas reflexões de hoje.
onde, então, nos diz: como é honroso poder erguer a voz e apresentar como um vibrante arauto o pensamento e a figura magnífica de Jesus Cristo. É fabuloso cantar, emocionado, esse conjunto de grandiosas orientações e aclaramentos que a doutrina espírita estampa no seu cerne, confirmando os ditos do Mestre Nazareno. Estuda, medita e vem, juventude, compartilhar dessa mesa generosa de oportunidades. Vem dizer ao celeste amigo Galileu o quanto essas eloquentes mensagens têm alcançado o teu ser, o quanto vem te modificando as concepções de vida e de mundo, iluminando as tuas trilhas. Agradece ao Senhor, fazendo-te multiplicador dessas luzes, semeando-as pelas férteis terras dos corações e das mentes humanas. Iluminada pelos conceitos espíritas, bafejada por essa lógica indestrutível, deixarás que penetrem a tua alma os impulsos do Mestre Jesus, para que na rota da fidelidade consigas aplicar na tua ação diária, no seio da tua própria existência, os valores extraordinários do Espiritismo. Vem, juventude, e aprende, prega e vivencia as lições de Jesus. Verifica nestas a sintonia com as orientações exaradas nos textos do Espiritismo e socializa-as, sentindo-te integrada aos planos superiores da vida, exercitando-te na arte de falar o melhor, de falar da melhor forma, de falar para o bem próprio e geral, tudo quanto pôde fazer vibrar a terra e erguê-la ao encontro do Criador. Fica o convite, juventude. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para todos nós. Muito obrigado. E vamos agora manter os pensamentos elevados e vamos aos passos.